Chegamos à lição de quarta-feira e hoje é dia de você tirar aquela foto bonita da sua lição, preenchida junto com a Bíblia, com a meditação e me marcar nas redes sociais, porque alguns de vocês eu vou repostar, beleza? Combinado? E também é para você parar, refletir, imaginar para quem é que eu posso mandar esse material, algum amigo aí da igreja, às vezes alguém que está afastado de Deus, eu posso mandar esse material e pode fazer diferença na vida deles, ok? Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de João capítulo 12, a partir do versículo 12, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas antes disso, eu quero só completar o assunto de ontem, que a gente falou e eu não li um versículo que eu queria ter lido, que é João capítulo 12, versículo 6, que diz assim, ó, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Lembra que eu falei para vocês, né, a respeito de Judas? De que Judas ele teve um discurso bonito, né? Nossa, que absurdo essa mulher aí gastando esse dinheiro com Jesus, lavando o pé de Jesus, e o discurso dele era bom, né? Vamos pegar esse dinheiro e vamos dar aos pobres. Mas na verdade, o discurso era bom, mas a prática era terrível. Qual que era o objetivo dele? Isso aqui não é um julgamento meu. Isso aqui está na própria Bíblia, está dizendo aqui, ó, e isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, apesar do discurso, mas porque era ladrão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós, ok, de não termos um discurso bom e uma prática ruim. E nós também precisamos ter cuidado com pessoas que têm um discurso bom e uma prática ruim. Vamos voltar agora para João capítulo 12, versículo 12. Imagina só, Jesus chega ali em Jerusalém, e aí então o povo agora animado, feliz, porque, esse daqui é aquele que multiplicou pães, esse aqui é aquele que deu vida a Lázaro, esse aqui vai ser o nosso grande rei. E aí então ele entra de uma forma triunfal em Jerusalém, com a multidão gritando, Hosana, o filho de Davi, e aquela coisa toda. Interessante é que pouco tempo depois, mas poucas horas depois, eu acho que muitas daquelas pessoas que estavam ali, estavam depois gritando, crucificam. Mas como que pode uma pessoa mudar tão rapidamente a sua opinião? A gente tem que tomar cuidado, para que outras pessoas não venham determinar aquilo que a gente esteja pensando. Esse é o ponto. Às vezes você está aí na igreja, o pastor fala sobre criação, sobre graça, sobre Jesus, etc e tal. Aí você vai para a faculdade, o camarada começa a falar em evolução, começa a falar de que Deus não existe, e em 2 cliques. A gente olha para a Bíblia e às vezes a gente fala mal do pessoal da Bíblia. Porque onde é que já se viu? Judas falou isso, fez aquilo. Será que por acaso eu não tenho características na minha personalidade que se eu fosse da época de Jesus, eu talvez agiria como Judas? Às vezes a gente fala assim, mas que absurdo, aquelas pessoas estavam gritando Hosana ao filho de Davi, e poucas horas depois estavam lá gritando crucifica, o pessoal cabeça mole, né? Pessoal que não tem uma decisão, pois bem, às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente está lá na igreja, jovem na igreja, canta no coral, faz parte da liderança jovem, entra na faculdade. Aí um camarada lá que não sabe o teu nome, que não sabe quem você é, que não sabe sobre o seu passado, que é uma pessoa às vezes completamente revoltada com a vida, consigo mesmo, uma pessoa que às vezes eventualmente usa um tipo de substância que não é legal, que não é correto, e de repente vira para você e fala assim, não, porque Deus não existe, e faz tua cabeça em 2 minutos. Sabe, a gente tem que ter firmeza nas nossas relações. Jesus é Hosana, é o filho de Davi, então que seja agora, no meio de todo mundo, e também depois, na hora que ele está sendo, entre aspas, crucificado, eu vou olhar e falar assim, não, eu não concordo com isso aí não, eu não concordo com isso. Por quê? Porque quem determina o que penso sou eu, e não uma liderança, não de repente ali os líderes judeus que falaram assim, se vocês não concordarem com a gente de que Jesus ele tem que morrer, vocês vão ter sanções. Ué, gente, eu posso até sofrer, mas eu preciso sempre falar aquilo que é o correto, aquilo que está de acordo com a minha consciência e com a minha mente, com o meu coração. Beleza? Valeu! Se tem uma multidão que a gente tem que fazer, é a multidão dos salvos em Cristo Jesus. Valeu, gente. Até amanhã.